Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aqui a rodada de quarta-feira, galera. Quarta-feira aí, dia 2 de julho. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá galera? Bilhetezinho elaborado aí para essa quarta-feira. E antes de mais nada, aí já vou pedindo a ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, e quem puder também se inscreva aí no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá? E deixa seu comentário também, que é muito importante, tá? O comentário aí ajuda a analisar aqui o que pode estar melhorando no canal Bet Green, né? E trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá? Então comenta aí também, que é muito importante. E nessa rodada de quarta-feira, galera, a gente vai ter esses 7 jogos, ó. Vamos ter Copa da Coreia do Sul, vamos ter Campeonato da Finlândia, primeira e segunda divisão, vamos ter Copa da Bolívia, Copa da Argentina, e vamos ter também aqui a Copa Ouro, né, semifinal aí entre Estados Unidos e Guatemala. Nessa rodada a gente não vai ter Copa do Mundo de Clubes, né? Volta depois de amanhã. E com isso a gente vai começar analisando nosso primeiro jogo aqui, que é o jogo da Copa da Coreia do Sul, quartas de final. A gente vai ter o Seul contra o Jeonbuk, 7h30 da manhã esse jogo. O jogo promete aí favoritismo pro visitante, na minha opinião, tá? A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui do Seul, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Jeonbuk, 4 vitórias e 1 empate, né? Empate, inclusive, que foi contra o Seul, né? No último jogo aí, isso 1 semana, 2 semanas atrás, né? Confronto direto aqui são 2 vitórias do Jeonbuk, 1 vitória do Seul e 2 empates, né? Então, querendo ou não, tem um pouquinho de equilíbrio aí nesse confronto e acredito que não vai ser diferente. A primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica fora ou empate, tá? Jeonbuk ou empate. E a segunda opção a gente pega mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Jeonbuk. Agora o próximo jogo, o Campeonato da Finlândia, primeira divisão, vamos ter o HJK Helsinki jogando em casa contra o Jaro. Meio-dia esse jogo válido aí pela rodada 14, tá galera? Pro Jaro vai ser rodada 13, né? Mas é o jogo válido aí pela rodada 14. E a gente vê o HJK Helsinki em quinto lugar com 23 pontos, se vencer vai a 26, né? Então pode até mesmo pegar a vice-liderança aí do campeonato, dependendo do saldo de gol, né? E é uma equipe aí que tem um ataque bem efetivo, né? 28 gols marcados e 14 gols sofridos. Do outro lado a gente tem um visitante que é o Jaro, que está em 10º lugar com 11 pontos, né? 3 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. É uma equipe que não vive um momento legal, né? Nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, enquanto o HJK Helsinki tem aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. No confronto direto a gente vai ver aqui são 4 vitórias do HJK Helsinki e 1 empate nesses últimos 5 jogos, né? O jogo mais recente foi mês passado, né? Onde o time do HJK Helsinki venceu jogando fora de casa por 3-0, e agora jogando em casa tem tudo para vencer esse jogo tranquilo. Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Vitória do HJK. E a segunda opção a gente pega aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o HJK Helsinki. Agora o próximo jogo aqui, a segunda divisão da Finlândia, a gente vai ter o Atlantis jogando em casa contra o Tampere United. Esse jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Atlantis. É uma equipe que não está no momento legal, né? Está em último lugar no campeonato aí, com 4 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, somando 11 pontos, né? Lembrando que a equipe começou com menos 2 pontos, né? Poderia estar com 13, mas acabou aí que perdeu, né, 2 pontos aí, decisão da federação, e está aqui em último lugar. Se vencer esse jogo vai a 14 pontos, né, então sobe um pouquinho na tabela e vai tentar aí sair dessa situação, né, último colocado. O Tampere United também não está numa situação tão fácil, né, 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, e nos últimos 5 jogos de cada equipe, o Atlantis tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Tampere tem 2 empates e 3 derrotas, né, no confronto direto, o Atlantis costuma levar melhor, né? São 4 vitórias do Atlantis e 1 vitória do Tampere. Então, nesse jogo aqui, eu acredito que o time da casa tem chance de vencer, ou talvez empatar, né? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa ou empate, né? Dupla hipótese aí, Atlantis ou empate. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlantis.
Agora o próximo jogo aqui, Copa da Bolívia, a gente vai ter aqui o Always Red jogando em casa contra o Tamayapo. 4 horas da tarde esse jogo. Jogo aí válido pela quarta rodada desse grupo aqui, onde ainda tem The Strong e Real Oruru. E a gente vai ver aqui que o Tamayapo aí é o último colocado, né, com 3 pontos, e o Always Red terceiro colocado aí com 4 pontos, né, uma vitória, um empate e uma derrota. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Tamayapo costuma levar melhor, né, são 3 vitórias do Tamayapo e 2 empates, né, então assim, tem levado a melhor nesse confronto direto, então a gente tem que ficar ligado nisso. Os últimos 5 jogos aqui do Always Red, 3 vitórias e 2 empates, né? Vive um momento interessante, mas esse confronto direto aqui acaba deixando um pouco de dúvida, né, na nossa análise. Com isso aí, acredito que o mercado de gols acaba sendo a opção mais interessante. A primeira opção a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, a gente vai estar arriscando aqui 3-2 casa, 3-2 para o Always Red. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Argentina, a gente vai ter o Racing Clube jogando aí em casa, teoricamente, né, porque é a localização neutra, mas o mando aí do Racing Clube contra o San Martín. Jogo que eu vejo favoritismo do Racing Clube, né, esse jogo que é válido pelo 16º aí dessa Copa da Argentina, né, aquela fase inicial, 6h45 da tarde esse jogo, e os últimos 5 jogos do Racing Clube são 4 vitórias e uma derrota, né, tá numa sequência muito boa, tanto é que dessas 4 vitórias aí, 3 vitórias, né, 3 foram na Libertadores, né, vencendo Fortaleza, Colo-Colo e Bucaramanga, né, conseguindo se classificar para a próxima fase. E do outro lado a gente tem o São Martín, né, que tem 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos, né. No confronto direto, 2 vitórias do Racing, 3 empates, e pelo que eu assim, acredito aí que o time do Racing Clube seja melhor do que o São Martín, eu vejo um grande favoritismo aí do time da casa para vencer, né? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Racing Clube para vencer, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Racing Clube. Agora o próximo jogo aqui, mais o jogo da Copa da Bolívia, a gente vai ter o Aurora contra o Bulu Bulu. 7 horas da noite esse jogo válido aqui pelo grupo C, onde tem o Aurora em segundo lugar com 4 pontos e o Bulu Bulu o último colocado aqui com apenas 1 ponto, né, um empate e uma derrota. Nos últimos 5 jogos da Aurora aí, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Bulu Bulu, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, a Aurora venceu 3 vezes, Bulu Bulu venceu 1 e teve um empate, né? Então esse jogo aqui, na minha opinião, tá com cara de ambos marcam, tá, galera? Acredito que vai ser um jogo aberto aí, com gols para as duas equipes e também para assistir aí uns 3 gols ou mais. Primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter aqui a Copa Ouro, né? A gente vai ter a semifinal entre Estados Unidos e Guatemala. 8 horas da noite esse jogo, né? E os últimos 5 jogos dos Estados Unidos são 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Tá numa sequência boa. E a Guatemala, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, 4 vitórias dos Estados Unidos e 1 vitória da Guatemala, né? Obviamente são jogos bem distantes, né? Quase 10 anos atrás. E acredito aí que o futebol que tem jogado aí os Estados Unidos, eu vejo favoritismo, tá? Eu vejo favoritismo aí dos americanos para vencer esse jogo, e também acredito que é um jogo aberto aí com muitos gols, assim como foi no último, né? E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Estados Unidos para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para os Estados Unidos. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada, né? Nosso primeiro e único bilhete. E ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa rodada de quarta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Finlândia, jogo entre HJK Helsinki e o Jaro, a gente pegou vitória simples do HJK. Aí o segundo jogo, Copa da Argentina, Racing Clube contra o San Martín. A gente pegou vitória do Racing Clube. E o terceiro jogo, Copa Ouro, jogo entre Estados Unidos e Guatemala, a gente pegou vitória dos Estados Unidos. No final a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,97. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 197,82. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Só corrigindo aqui no jogo do Racing Clube, galera, a gente botou Racing Clube para qualificar, tá? Para ele se classificar.
A gente não colocou vitória simples não, tá? A vitória tá pagando 1,60, então a gente pegou aqui para Racing Clube se qualificar, que passa uma garantia melhor aqui no nosso bilhete, tá? Lembrando que o link do bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no comentário fixado. É só você clicar no link e você já vai direto aqui pro bilhete pronto, tá? Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se você não tem cadastro lá, já clica no link, faz seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site e aproveita também para fazer o bilhetezinho da rodada que ficou muito top. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!